Olá, segunda série, bom dia, boa tarde, aliás, né? Vamos para a nossa aula de hoje falar sobre ondas estacionárias. Esse conteúdo está lá na página 54 da apostila de vocês. Então, o que são ondas estacionárias? Imaginem a seguinte situação: quando vocês colocam para vibrar uma corda de um instrumento musical, por exemplo, aqui do violão. O que acontece com essa corda quando ela vibra? Que fenômenos que estão acontecendo aqui nela? Então, para ficar mais fácil, a gente vai imaginar uma situação aqui com as cordas. Quando a gente põe uma corda para oscilar, para vibrar, surgem sucessivos pulsos aqui, que é a característica da formação de uma onda. Essas ondas se propagam através da corda até chegar aqui na extremidade final. Na extremidade final, essa corda está fixa. E o que acontece com essa onda que chega aqui, quando ela bate aqui nessa extremidade fixa? Ela vai sofrer reflexão. E essa onda refletida que está voltando na corda, o que vai acontecer? Vai chegar um certo ponto, um certo momento, que ela vai se encontrar com o segundo trem de ondas que está se aproximando da extremidade. Então, a onda refletida vai acabar interferindo na onda original. E isso é a formação de uma onda estacionária, tá? Para eu ter o fenômeno de onda estacionária, eu preciso que ocorram os fenômenos da reflexão e da interferência ao mesmo tempo. As ondas refletidas precisam interferir nas ondas originais, e isso forma uma onda estacionária, tá? Então aqui a gente tem, a imagem de como que essas ondas podem se formar. À medida que as ondas originais vão, as refletidas voltam, elas vão interferindo uma nas outras e vão formando as ondas estacionárias. Tá? A onda estacionária é a sobreposição das ondas originais com as refletidas. E esse formato aqui, essa formação desses gominhos aqui, é a característica das ondas estacionárias. Tá? Então, nós vamos fazer o estudo das ondas estacionárias, gente, dentro das cordas e dos tubos. Tá? Primeiro, a gente vai fazer aqui o estudo das cordas. Então, acompanhe aqui junto comigo as imagens. Tá? O primeiro harmônico, que a gente chama, é quando surge o som mais grave de todos, tá? É o som com a menor frequência possível que pode surgir na minha corda, é chamado de primeiro harmônico. Qual que é a característica do meu primeiro harmônico, gente? Graficamente falando, o desenho dele aqui, eu tenho a formação de um único fuso. Tá vendo? Eu tenho como se fosse só um único gominho. A onda vibra e ela reflete uma única vez aqui e forma apenas um gomo. Isso é característica do primeiro harmônico, tá? Sempre aqui nas extremidades eu preciso ter nós, que é a pontinha fechada aqui da minha onda, tá? Agora aqui, se eu for olhar o meu segundo harmônico, qual que é a característica gráfica dele? Eu tenho a formação de dois fusos, tá? Então, cada fuso completo representa um harmônico para cordas, tá? Então, aqui, dois fusos, segundo harmônico. Agora, se eu vier para cá, três fusos, terceiro harmônico. Aqui, 4 fusos completos, quarto harmônico, né? Seguindo aqui na nossa sequência de desenhos, 5 fusos completos, quinto harmônico, e assim sucessivamente. Então, para identificar graficamente o meu harmônico que está sendo representado, é só ver a quantidade de fusos que foram formados na minha imagem, tá? O harmônico é chamado sempre de N, tá, gente? O número do harmônico é representado por N. E daí aqui a gente chega nas nossas fórmulas, tá? Como que eu vou descobrir? A gente tem a fórmula para descobrir a frequência da onda e nós temos também a fórmula para descobrir o comprimento da corda, o comprimento da onda. Então, nós temos essa relação aqui, gente, que o comprimento da corda é igual ao número do harmônico vezes lambda sobre 2. Lembrem lá que o lambda é o comprimento de onda, tá? Por que sempre sobre 2, gente? Porque olhem aqui, o primeiro harmônico forma metade de uma onda só. Eu tenho meio comprimento de onda para o primeiro harmônico, quando o meu N é 1, tá? Quando o meu harmônico, o meu N é 2, que eu estou no segundo harmônico, olha aqui, eu tenho a formação de uma onda completa, sobe, desce, a partir daqui ela vai começar a se repetir, então eu tenho uma onda completa, tá? Um comprimento de onda completo, por isso aqui, 2 divididos por 2 vai dar um comprimento de onda completa. Quando eu estou no terceiro harmônico, observem aqui, que eu tenho um comprimento de onda completo e mais meio.
tá? Então, o meu terceiro harmônico seria 1,5 lambda, ó. 3 divididos por 2 dá 1,5 lambda, tá? Então, para descobrir aqui, ó, o comprimento da minha corda, eu faço sempre n vezes lambda sobre 2. O L é o comprimento da corda, o N é o número do harmônico e o lambda é o comprimento da onda. Daí, já pensando nessa mesma fórmula aqui e adaptando, gente, nós chegamos na nossa fórmula da frequência, tá? Então, a frequência vai ser sempre N vezes V divididos por 2L. O N é o número do harmônico, o V é a velocidade do som na corda e divididos por 2L, que é 2 vezes o comprimento da corda. Então, essa é a primeira fórmula que nós temos para frequência, tá? Pensem assim, gente, se vocês já tiverem a frequência do primeiro harmônico e o comprimento do primeiro harmônico, nem precisa utilizar as fórmulas para descobrir os próximos, tá? A frequência do primeiro para o segundo harmônico dobra, é só multiplicar por 2. Do primeiro para o terceiro, triplica, só multiplicar por 3. Do primeiro para o quarto, quadruplica, só multiplicar por 4, tá? E já o comprimento de onda é o inverso. Aqui eu tinha o comprimento de onda L, aqui divide por 2 para o segundo harmônico, divide por 3 para o terceiro harmônico, divide por 4 para o quarto harmônico e assim sucessivamente, tá? Agora, quando a gente vai falar das ondas estacionárias que se formam dentro dos tubos, eu tenho que primeiro analisar os tipos de tubo que eu tenho. Tubo fechado e tubo aberto, tá? Então, aqui, gente, os tubos abertos, as características são as mesmas das cordas, tá? Só que o que muda? O desenho, tá? A representação gráfica. Então, aqui, ó, na parte aberta do meu tubo, eu nunca posso ter um nó, que é esse pontinho aqui. Eu só posso ter sempre o ventre, que é a parte mais aberta da onda. Então, o que a gente fazia com aquele fuso que nós tínhamos lá, um fuso completo na minha corda? Eu divido o fuso no meio e ponho metade para cá, metade para lá. Se eu juntar essa metade com essa, forma um fuso completo. Então, isso aqui é a representação de um harmônico, tá? Primeiro harmônico. O meu segundo harmônico são 2 fusos completos, ó. Observem que eu tenho um aqui, completo, daí essa metade com essa metade formam outro fuso, então 2 fusos completos. Aqui o meu terceiro harmônico, ó, 2 fusos completos aqui no meio, daí essa metade junta com essa metade forma mais um, então 3 fusos completos, terceiro harmônico, e assim sucessivamente, tá? As fórmulas são exatamente as mesmas das cordas, tá? L é igual a N vezes lambda sobre 2 e F é igual a N vezes V sobre 2L. Agora, para tubos fechados, gente, muda um pouquinho a característica. Na parte aberta, eu só posso ter ventre. E na parte fechada, eu só posso ter nó. Então, aqui, ó, eu nunca vou conseguir representar um fuso completo. Porque se eu fechasse o meu fuso do lado de cá, eu ficaria com nó aqui. Eu não posso ter nó na parte aberta. Se eu invertesse e colocasse a parte aberta para lá e o nó para cá, eu não posso ter nó na parte aberta, tá? Então, nos tubos fechados, eu só tenho representação de harmônicos ímpares. Nunca se formam harmônicos pares, tá? E cada meio fuso equivale a um harmônico. Então, aqui, ó, metade de um fuso, primeiro harmônico. Aqui, ó, metade mais metade mais metade são 3 metades, então, terceiro harmônico. O segundo harmônico não se forma, é impossível, tá? Se eu fosse para minha próxima representação aqui, ó, uma metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades, quinto harmônico. O quarto harmônico não se forma, tá? Então, só se formam harmônicos ímpares nos tubos fechados. E a nossa fórmula, a única coisa que muda, gente, é que aqui, ó, ao invés de dividir por 2, nós dividimos por 4. Porque para um harmônico eu tenho 1/4 de uma onda só. Por isso que eu divido por 4. Então, a fórmula do tubo fechado é L igual a N vezes lambda sobre 4. E F é igual a N vezes V sobre 4L, tá? Então, agora com essas explicações aqui sobre cordas, tubos abertos e tubos fechados, nós finalizamos a primeira aula. Na nossa segunda aula, a gente vai para a resolução de exercícios.